Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar desta terça-feira, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini e Arca de Noé. Lembrando que o Evangelho Online acontece todas as terças-feiras e as palestras públicas acontecem aos domingos, das 19 às 20 horas. E aí, junto com as palestras públicas, acontece a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos. Então, antes de começar o nosso evangelho, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe dos trabalhadores de luz da nossa casa, que é a equipe do Bezerra de Menezes, e pedir que eles nos iluminem nesse evangelho, que cada um possa aprender mais um pouquinho dessa doutrina tão consoladora. Que assim seja. O nosso evangelho hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 135, que tem como título Desculpa Sempre. Então começa assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso está em Jesus, Mateus, versículo 6, capítulo 14. Começa assim a lição. Eu vou ler a lição e vou comentando, tá? Vou ler o que está escrito e vou comentando. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas da reprovação. Então nós não devemos julgar, pois devemos ter benevolência para com todos. Então, condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Então, quando condenamos alguém, estamos atraindo fluidos negativos para nós mesmos, porque toda vez que a gente condena, a gente entra em sintonia com os espíritos que são contrários ao amor e à caridade. Então, nós estamos atraindo coisas negativas para nós mesmos. Procura nas vítimas da maldade algum bem, com que possa soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Então, o que acontece? Toda pessoa, por mais maldosa que ela pareça ser, ela tem sempre um pontinho de luz, né? Um bem lá que está escondido e que ainda não apareceu. Então às vezes tem algum bem que tenha feito no passado, né? Então nós vamos comparar aqui com a natureza. Eu moro aqui num prédio aqui na Santa Teresa e em frente à minha casa tem uns ipês. Mas aí uma vez já caiu uma faísca e o IP foi um dos IPs foi completamente destruído. E nós achamos que nunca mais ele iria florescer. Passado 2 anos, esse IP renasceu e floresceu. Então isso é nós comparamos a nós, né? Que às vezes a gente faz coisas erradas e depois se arrepende. E lá no fundo do nosso coração tem sempre uma coisa... alguma coisa boa para florescer, né? Então todos nós que estamos aqui somos espíritos a caminho da luz, a caminho da renovação. Tem uns que demoram mais, tem outros que demoram menos, e nós vamos viver muitas encarnações até nos tornarmos espíritos perfeitos. Então por isso que nós não podemos condenar, porque todos nós estamos no mesmo patamar, né? Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiência que divergem das nossas. Julgar as pessoas é muito difícil, porque ela está vivendo uma experiência que talvez, se a gente estivesse vivendo a experiência dela, estivesse no lugar dela, nós faríamos muito pior. Porque a condição de vida é outra, o momento é outro, então nós podemos julgar. Vamos continuar aqui.
Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Então é aquilo que nós falamos, né? Cada pessoa está em um estágio evolutivo. Todos erram, nós todos erramos, nós todos acertamos e nós somos espíritos imperfeitos a caminho da nossa melhoria espiritual, né? Nós estamos aqui para nos melhorarmos espiritualmente. Uns demoram mais, uns demoram menos, mas um dia nós chegaremos à perfeição. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faz silêncio e espera. Às vezes é preciso esperar a poeira baixar e não discutir com aqueles que pensam diferente de nós. Porque às vezes a gente fica numa briga, né? A gente discute política, a gente discute religião, né? Então, a gente às vezes tem que fazer silêncio e esperar, né? Respeitar o que os outros pensam, que muitos pensam diferente de nós. E também não achar que a nossa opinião é certa, né? Então, nós temos que aprender a respeitar, a desculpar e a respeitar. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Então, nós devemos procurar manter o equilíbrio, né? Mesmo nos momentos difíceis. Aí tem no livro Histórias e Sábias Lições de Chico Xavier, escrito pelo Bacelli, Carlos Bacelli, que era muito amigo do Xavier. Ele conta um caso de um moço que chegou ao centro, lá em Uberaba, muito nervoso, porque ele foi enganado por uma pessoa e a falta foi tão grave aos olhos dele que ele queria matar essa pessoa. Então chegou lá, ele conversou com as pessoas, ele acalmaram o coração dele e ele começou a frequentar o centro e toda semana que ele chegava, ele voltava, toda sexta-feira ele voltava ao centro, ele falava que ele foi lá colocar gasolina, ele foi se reabastecer de amor, se reabastecer de boas lições, de bom aprendizado, para que o coração dele ficasse mais brando e ele conseguisse perdoar. Então, até assim, ele foi fazendo isso anos, até ele conseguir perdoar totalmente. E assim somos nós, né? Nós precisamos nos reabastecer o nosso coração com orações, com boas leituras, assistindo palestras, frequentando a casa espírita. Tem gente que fala assim, não, eu não vou na casa espírita, porque eu assisto palestra na minha casa, é a mesma coisa. É muito bom assistir palestra em casa, mas a casa espírita, você recebe uma energia muito boa. É uma energia, lá está reunido muitos espíritos de luz que vão nos reabastecer. Então nós precisamos frequentar a casa espírita para que a gente se reabasteça, para que a gente, através das palestras, através do passe, através da indicação de livros para a gente ler, através das orações, a gente se reabasteça. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento delas. Então, São Luís, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que ninguém é perfeito. Realmente, né? Se alguém fosse perfeito, não estaria nesse mundo. Sendo assim, não temos o direito de julgar o próximo. A censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para a gente ver se a gente merece aquilo que nós estamos. Às vezes a gente julga o outro, mas nós esquecemos de um pequeno detalhe, né? Quando a gente julga, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, às vezes se a gente estivesse lá, nós faríamos pior. Então nós temos que aprender a não julgar. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos
simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Então, aquilo que nós falamos muito, nós devemos ter indulgência para com os outros. O que é indulgência? Significa que eu enxergo os defeitos alheios, mas não vou aumentar a ferida, e sim ajudar a curar. Como que eu faço isso? Porque todos nós, a gente fala assim, né? Todos nós aqui temos defeitos, né? Então, quando eu não vou aumentar a ferida, eu sempre lembro de uma qualidade que a pessoa tem. Porque todo mundo tem uma qualidade. Aí, quando a pessoa todos estão exaltando as feridas, eu tô lá lembrando que aquela pessoa faz isso muito bem, aquela pessoa faz aquilo muito bem. Então, né? Isso é um exercício de amor, um exercício de desculpar. Porque quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente às vezes pede muita coisa para Deus e Deus fala assim, não, mas eu preciso que você desculpe o outro, né? Na nossa cabeça a gente pensa isso. Como que Deus vai nos atender os nossos pedidos se a gente tem o coração cheio de raiva, o coração cheio de mágoa, se a gente não consegue perdoar, se nós não fazemos a nossa parte? Nós temos que primeiro fazer a nossa parte. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Então, né? Então, todos nós temos defeitos, né? Então, todos erramos, todos acertamos, somos espíritos imperfeitos. Por isso, é preciso perdoar, educar nosso pensamento, nosso sentimento e nosso comportamento. Então, nós temos que desculpar, treinando a desculpa, né? E treinando o perdão, porque às vezes tem sentimentos que a gente tem que ir treinando, né? A gente tem que ir trabalhando em nosso coração. Igual o moço da gasolina, né? Toda semana ele ia lá reabastecendo o coração dele, até que um dia ele conseguiu perdoar. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. É fácil? Não é fácil. Desculpar incessantemente. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falar para mim que a gente não pode ser bobo, né? A gente tem que saber que as pessoas, que às vezes a gente fica bobo, desculpa sempre. Mas será? Vamos lembrar de Jesus? Jesus, quando estava lá na cruz, sofrendo, né? A gente nem imagina, né, o sofrimento de Jesus, porque com aqueles pregos, com aquela espinhos, a coroa de espinho, pregado na cruz, ele falou para Deus assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Perdoa aqueles que o condenaram à cruz, que somos nós, né? E que fizeram, que eles não sabem o que faz. Então, o que Jesus mostrou para nós? Um amor incondicional, um amor além, e nós temos que aprender isso, né? Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós temos que ter amor no coração. Nós temos que aprender a amar incondicionalmente, como Jesus nos amou. Será que vai demorar? Vai demorar. Então, a gente tem que começar a treinar, né? Porque nós vamos comparar com pessoas os atletas. Eu tenho uma grande admiração por atletas, porque eu acho que eles têm uma disciplina assim maravilhosa para poder chegar no objetivo. Nós também, a doutrina espírita também nos convida a essa disciplina, para que possamos chegar ao nosso objetivo, né? Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, o amor liberta, o amor vai nos libertar. É isso que Jesus espera de nós, é isso que Deus mandou Jesus aqui nos ensinar, né? A desculpar sempre, porque Deus nos desculpa sempre, Ele está sempre nos desculpando, e nós achamos que nós somos muitos e não podemos desculpar o outro. Então, essa era a lição dessa noite de hoje. Que
cada um receba com carinho, com amor no coração, e que possamos aprender a perdoar, aprender a desculpar e aprender a amar. Uma boa semana a todos e que Jesus nos abençoe, que assim seja.